Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. E eu acho muito engraçado como as pessoas questionam muito, né? Tipo, você vai ficar lá sozinha e tal. É tipo, mas você vai ficar lá sozinha? Episódio número 15. Como é que vocês estão, aprendizes? Como é que você tá hoje? Como é que tá a força do lado daí? Eu tô macetada. Aqui na Bahia, quando a música do carnaval ganha, o nome da música do carnaval que ganhou esse ano foi Macetando, de Ivete Sangalo. E aí, após carnaval, a música do carnaval é o nome da virose. Então, acredito eu que eu estou macetada. Então, mais uma vez, me perdoe por essa voz. Mas espero que você se sinta acolhida e acolhido quando estiver me escutando. Esse episódio número 15, que, nossa, tava difícil de gravar. Talvez tenha algumas interferências, né? Umas zoadinhas de ventilador, umas zoadinhas de manhã aqui. Mas é o que temos pra hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo por aqui, bem-vinda também. Eu sou a Indiara Vitório e tô aqui há 15 episódios contando um pouco das minhas experiências, do que eu aprendi com manhã, o que eu quero levar pra frente e o que eu também não quero levar pra frente, sem romantização da maternidade. E o episódio de hoje é um tema engraçado. Engraçado porque eu acho que ele também divide muito opinião, personalidade e divide muito também o pensamento que a gente tem de acordo com a geração que a gente nasceu. Sobre solitude. E não sei se você sabe qual é a diferença de solidão e de solitude. Eu não vou pegar nenhum conceito da internet, né? Eu vou falar o que eu entendo por solidão e o que eu entendo por solitude. Eu acho que solidão é exatamente quando você tá sozinho e quando você se sente muito sozinho, você tá vivendo muito sozinho e você tá se sentindo solitário naquele ambiente. E às vezes você pode estar acompanhado, mas se sentir solitário. Às vezes você pode talvez morar numa casa com alguém, compartilhar aquela casa e ainda assim se sentir uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha mesmo, né? Então a solidão, eu acho que ela independe de companhia. É quando você não consegue se preencher também. Porque você não consegue também apreciar a sua própria companhia, né? E aí, às vezes, você também tá se sentindo se sentindo só dentro de ambientes. Tá com algumas pessoas, tá ali, tem a presença de outras pessoas, mas ainda assim tá se sentindo muito só. Por exemplo, acho que quando você também tá num relacionamento de amizade ou num relacionamento até do amor romântico, né, em casal, e você tem uma hora que você pode se sentir sozinho, mesmo com um companheiro ou uma companheira ao seu lado. Então, a solidão ela pode ser cruel, mas às vezes ela pode ser necessária para você transformar ela em solitude. E a solitude, pra mim, é quando você tá sozinho, ou até mesmo com alguém, mas você consegue apreciar a sua própria companhia, né? Você é autossuficiente, a sua companhia te preenche. E aí, quem vem depois disso te agrega, né? Vai agregar valor. Tô parecendo papo de vendedora que trabalha com vendas, né? Mas vai agregar valor à sua vida. Mas você se preenche sozinho. E eu acho que esse assunto ele divide opiniões, é muito paradoxal e tal. Porque realmente tem gente que não tem um perfil, por exemplo, de ir no cinema sozinho. Eu, por exemplo, já fui no cinema sozinha e não tenho problema algum em ir no cinema sozinha e ter meus momentos sozinha, ir em um ambiente sozinha, em viajar sozinha. Pelo contrário, às vezes eu preciso desse momento só eu e eu. É uma necessidade minha. Mas tem gente que realmente não gosta de ficar só. Isso quer dizer que ela é solitária, Indy? Não. É um traço de personalidade. Mas eu acho que isso de você se completar sozinho é muito importante pra você se sentir completo primeiro. Manhã, a senhora mora sozinha, né? A senhora mora sozinha aqui. Eu tô gravando aqui, faz só o áudio. Não tô gravando alguma coisa, não. Mora sozinha. A senhora se sente sozinha, morando sozinha? No sentido assim, a senhora queria ter uma companhia com a senhora? Queria sim. Pra senhora, porque assim, ó, tem uma diferença entre solidão e solitude.
Solitude, lhe explicando. Solitude é quando a gente tá sozinho e a gente consegue estar bem sozinha. E a senhora teve muita dificuldade pra ficar bem sozinha quando eu fui embora. Não teve? Mas ainda tenho até hoje. Tem Ainda até hoje. tenho até hoje. Eu não posso negar isso pra ninguém. Tenho sim. Tem, tá bom. Tenho sim. Mas como é que a senhora faz pra lidar? Porque, por exemplo, a senhora vai, eu percebo que a senhora preenche o vazio de uma solidão trabalhando ou estando com a família. Tô certa? Sim, tá certa, sim. E a senhora, tem quanto tempo que a senhora também não tem um companheiro? A senhora sente falta de uma pessoa com a senhora? Sente falta? Pode falar, daqui a gente tá só batendo papo. Não sinto falta, não. Então a senhora tá feliz sozinha nesse sentido. O que a senhora sente falta é da presença da sua filha. Isso. Só queria estar com minha filha ao meu lado. Oh, meu Deus, não fala isso não, senão eu vou ter que voltar. Mas a senhora, quando a senhora me teve, a senhora ficou pensando assim, eu vou ter uma filha pra ser minha companheira, ou a senhora já imaginava que essa sua filha seria do mundo como eu sou? Não. Eu sei que a gente tem nossos filhos. Como eu só tive uma, eu achei assim, que sabia que não ia ficar comigo o tempo todo, que ia ter uma vida, mas não tinha certeza que fosse para bem longe de mim. Mesmo porque eu só tive uma filha. A minha opinião é essa. Complicado, né? Quando a pessoa tem uma filha só. Então, seu conselho seria a pessoa ter mais de um filho, pra pelo menos um ficar mais perto. Mas eu acho que a solitude, por exemplo, hoje eu também moro sozinha. E eu aprecio muito os meus momentos, eu e eu. Os momentos de solitude. Eu gosto, eu preciso disso. Eu tenho uma necessidade de passar um tempinho sozinha de vez em quando, mas tem vezes que também bate a solidão. E tem essa diferença, né, da solidão, que você sente um vazio. Eu acho que quando você tá solitário, tem um vazio diferente. Quando você tá na sua solitude, você se sente preenchido. Por exemplo, um exemplo bem claro que eu vivi de solidão e solitude, e pra vocês entenderem que nem sempre é questão de companhia. Eu fui eu acho que eu já até falei sobre isso aqui no podcast, mas eu fui pra uma festa na cidade que eu moro, no Porto, em Portugal. E eu fui com dois novos amigos que eu tava criando ali. E eles eram muito queridos, muito queridos, muito queridos. E eu fui pra essa festa com eles. Foi uma baladinha lá. Como é o nome do lugar? Acho que era Zoom. E eu não me senti bem naquele ambiente. Eu estava me sentindo sozinha, mesmo tendo companhia de mais 3 pessoas. E não era sobre as pessoas, mas era sobre o ambiente. Talvez um pouquinho sobre como eu me sentia naquele momento. E eu me senti muito solitária. E aí eu fui pra casa mais cedo, falei, eu tô indo pra casa e tal. Só que aí no caminho pra ir pra casa, pra pegar o transporte... Desculpa a tosse no meio, porque realmente eu tô gripadinha. No caminho pra ir pra casa, eu passei em um lugar que eu gosto muito, que é o karaokê. Só que o lance de eu gostar do karaokê não é o karaokê em si. Lógico que eu amo a vibe do karaokê, de todo mundo cantar e cantar mal. Quando alguém canta bem, eu fico... Nossa, esse não é o lugar de cantar bem, querido. Não é o seu lugar aqui. Eu amo a vibe do karaokê, que todo mundo paga mico, que tá todo mundo ali de boa e tal. E eu amo essa vibe. Mas, além de tudo, esse ambiente, assim, desse karaokê, eu gosto muito, porque eu olho pro lado, olho pro outro e vejo pessoas diversas. E aí eu me sinto contemplada. Então, eu fui pra lá sozinha, encontrei amigos lá. Mas eu fui sozinha e eu estava muito bem sozinha com a minha companhia naquele ambiente. Então, a solitude é você encontrar os ambientes em que você vai se sentir completa. Talvez não 100% pertencente. Tô desconstruindo muito esse conceito de pertencimento, porque hoje em dia eu não consigo achar um lugar que eu me sinta 100% pertencente. E isso é muito paradoxal. Eu até comprei um livro agora de Bell Hooks para poder ler, que é sobre pertencimento, né? A cultura do lugar. Depois eu quero trazer as minhas observações sobre esse assunto. Mas eu hoje consigo entender muitos meus momentos, né? O que eu preciso naquele momento.
Então, naquele momento, eu precisava estar um pouco sozinha, precisava de um outro ambiente. E, às vezes, o que funciona pra mim não funciona pra você. Às vezes, você realmente não tem um perfil de sair sozinho. Você não tem um perfil de ir no cinema sozinho. Você não tem um perfil de apreciar, né? Você realmente não gosta. Mas eu acho que o mais importante disso é pra gente não cair em cilada. Principalmente pras mulheres. Eu acho que a minha audiência aqui no Aprendi com Manhã, maiorias são mulheres. E a maioria das pessoas que me escutam são mulheres. E eu acho muito importante essa apreciação da nossa companhia. Porque tem uma linha cronológica aqui, né, dos temas do episódio. A gente já falou sobre validação, já falou sobre medo, já falou sobre coragem, já falou sobre expectativa, já falou sobre resiliência. E é muito importante a gente apreciar a nossa própria companhia pra gente não cair em relacionamentos furados, né? E a gente, às vezes, não sustentar um relacionamento só pelo status de que está com alguém, mas você tá se sentindo só ali dentro. E por que eu tô trazendo esse assunto? Vou fechar a porta aqui, porque mãe tá passando pra não fazer zoada. É engraçado, né? Que ela tava aqui, entrou no quarto e eu chamei ela de surpresa. E foi engraçado ela revirando o olho quando eu perguntei sobre um parceiro. E também eu sei que é muito complicado ela lidar com essa minha ausência aqui. E eu vou entrar nesse assunto, né? Mas um dos motivos de eu ter trazido esse assunto é justamente esse questionamento, né? Eu já compartilhei aqui em alguns episódios que eu passei por uma ruptura. E eu acho que eu não tenho medo de ruptura, mas eu passei por essa ruptura e doeu. Seria até estranho se não doesse. De ter terminado um relacionamento de 7 anos e eu fui com esse companheiro pra Europa. Mas uma coisa que eu tenho muita consciência é de que eu fui por um objetivo totalmente meu. E que foi muito bom ter aquele parceiro naquele momento. Mas a partir do momento que não fez mais sentido, eu me desapeguei daquela ideia de estar com esse parceiro. E é muito engraçado que eu já sabia que isso ia acontecer. Muitas pessoas me perguntando sobre pessoalmente, perguntando, não tem volta. Perguntando, como é que tá sendo? Você vai ficar lá sozinha e tudo mais. E eu não assim, eu entendo, porque eu entendo a cultura, mas eu acho muito engraçado o questionamento de que, você tá lá sozinha? E eu hoje imagino muito, né? Tipo assim, eu decidi continuar sozinha, gera esse questionamento todo, porque parece que o tempo todo a gente precisa de um homem pra tá validando, né? Principalmente como mulher. Tá validando o nosso status, as nossas escolhas. Precisa ter um homem ali do lado. E eu tenho muito na minha cabeça que eu não preciso de um homem do meu lado pra validar as minhas ideias. Nunca precisei. Eu sempre fui muito de agir, muito decidida e sempre fui muito dona de mim. E graças a Deus, eu nunca me deixei me perder disso, né? Mesmo depois de uma relação de tanto tempo. E hoje eu tenho uma ideia de que... Eu sempre tive essa ideia, né? E hoje eu tenho ainda isso muito mais definido de que quem entrar na minha vida tem que ser pra agregar. Seja um relacionamento amoroso, seja uma nova amizade, tem que ser pra agregar. Agregar valor, tem que contribuir positivamente, como eu contribuo pra vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu trago uma energia muito positiva. Não querendo me achar, né? Mas eu sei do meu alto astral. Então, eu não quero gastar energia em relacionamentos. Isso eu falo no geral, tá, gente? Em relacionamentos que estão sugando a minha energia, uma energia que eu posso focar em outra coisa. Eu tô com uma expectativa muito boa pra esse ano, sabe? Muito boa profissionalmente, de vivências, de experiências, de recomeços, de ressignificado, de reencontros. Eu tô com essa expectativa boa. E eu não quero gastar minha energia com problema. E eu acho que pessoas que estão... Lógico, a gente vai ter problema em relações de amizade ou relações amorosas, familiares ainda mais. A gente vai ter demandas, sabe? Mas se eu puder me poupar dessas demandas, se eu tô vendo que essa pessoa não tá valendo a pena a demanda que ela tá me trazendo, eu vou me sair. E tá tudo bem, eu não preciso tá gastando energia com isso. E eu percebi, né, eu pensando em solitude, eu acho que as pessoas da geração anterior à minha, né, minha mãe, enfim, minha mãe, minha avó, não entendem esse conceito de solitude, apesar de viver ele na prática, mas não entendem o conceito. Acho que é até uma palavra nova, né, que a gente começou a incorporar no nosso vocabulário muito recentemente. Mas eu tava vendo uma menina, né, que ela faz maquiagem. Deixa eu ver se eu acho o Instagram dela, que eu comecei a seguir recentemente. Que a menina que trança meu cabelo indicou que eu sou péssima com maquiagem, assim. E eu quero, às vezes, fazer um negocinho, uma make, e eu não sei fazer direito, enfim, passei a seguir essa menina no Instagram. E aí foi uma outra coisa que eu fiquei, nossa, eu preciso falar sobre isso.
A menina é Thaís Braz Oficial. Braz Oficial, com Z. Vou tentar colocar o Instagram dela aqui na descrição. Muito maravilhosa, ela ensina a fazer maquiagem de uma forma muito prática. E aí, um Reels dela que chegou pra mim foi uma menina, né? Ela abre caixinhas de perguntas semanalmente. E a menina fala bem assim: meu marido está dizendo que eu tô gorda. Como eu faço pra afinar meu rosto? Que não quer ficar mais comigo porque eu tô gorda. E eu falei, gente... E aí ela até fala, né? Que relacionamento é esse que você tem que se caber dentro dele, né? Dentro da expectativa da pessoa de que você seja mais magra. E às vezes a gente vai caindo nessas ciladas por falta de amor próprio. Eu acho que a solitude também traz muito isso. A autoestima tem que estar ok, o amor próprio tem que estar ok. Você se priorizar tem que estar ok. E eu tenho muito orgulho de enxergar isso desde muito nova e de colocar isso na prática. E, velho, eu sou muito sincera e muito honesta com os meus sentimentos e com as pessoas ao meu redor. Quando eu não tô bem, quando algo tá me incomodando, quando eu ainda estou em processo de amadurecimento, eu vou falar, velho, eu não tô bem. Sabe? O que eu falo aqui no podcast não é da boca pra fora. Eu acho que você também tem que ter muito isso. Não vive pela régua do outro. Não vive de status. Não sustenta nada só pela aparência. Isso não te faz bem. Nem a curto prazo, nem a longo prazo. Sabe? Em nenhum momento vai te fazer bem. E quando as pessoas falam assim, nossa, Indy, você desapegou rápido e tal. Acho que isso deve ter um pouco a ver também com o meu mapa ali de gêmeos. E como as coisas aconteceram, né? Eu não quero aprofundar. Não, pelo menos não nesse período, assim. Acho que é uma coisa muito pessoal, porque envolve outra pessoa. Eu sou muito decidida e tenho muito discernimento do que eu quero pra mim. Então, o relacionamento era bom. A partir do momento que ele foi ficando diferente do conceito que eu tinha de bom, eu não sei empurrar nada com a barriga. Não sei empurrar relacionamentos com a barriga. Não sei viver no meio termo. Isso é pra tudo, tá, gente? Na minha vida. Eu sou muito decidida. E eu acho engraçado a surpresa das pessoas em me verem bem. Me verem sorrindo, me verem feliz, me verem firme. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha solitude. Eu apreciar minha própria companhia. Eu lembro que pouco tempo depois de eu ter terminado esse relacionamento, eu fui pra Malta. Eu passei 10 dias transformadores em uma viagem sozinha. Que me transformou muito essa viagem, me ajudou muito nesse processo. Eu não tô dizendo que eu não senti, que eu não sofri em nenhum momento. Senti, principalmente na primeira semana. Mas, gente, menos de um mês eu já tava assim, é isso que tinha que acontecer, tá bom, vou vida que segue. E eu acho que assim como manhã, mesmo se ela entender, né, manhã preenche muito esse vazio trabalhando, que eu acho que é demais. E é uma coisa que eu não quero repetir. Eu tô em um momento profissional de muita transformação também. Eu sei que eu sempre trabalho muito, mas eu coloco muito assim, eu vou fazer 28 anos agora. E eu coloco muito na minha cabeça que eu quero desacelerar, sabe? Daqui a uns 2, 3 anos. Eu quero focar muito agora, botar muita coisa pra rodar. Mas, por exemplo, quando eu tiver um filho entre 30 e 32 anos, eu quero ter mais qualidade de vida e ter... Eu quero ter a honra de passar os 2 primeiros anos mais ali em casa com o filho. Talvez consiga, talvez não consiga. Tô fazendo o possível. Não que eu não vá trabalhar, porque eu preciso do meu dinheiro entrando. Mas é por isso que eu quero essa liberdade de criar algo meu, uma empresa minha, algo que rode financeiramente. E eu acho muito engraçado como as pessoas questionam muito, né? Tipo, você vai ficar lá sozinha? Não me pergunta primeiro se eu tô bem, como eu tô lidando e tal. É tipo, mas você vai ficar lá sozinha? E eu tenho certeza que... se eu tiver depois, né, expor uma relação com uma outra pessoa, que seja de lá, né, eu tô morando em Portugal, então, enfim. Se eu tiver com, vamos supor, que eu tenho uma relação com um português, daqui a 2, 3 anos, eu case com essa pessoa. Eu tenho certeza que vai ter uma parcela da sociedade que vai dizer que eu estou em Portugal por causa do meu macho. Mesmo esse ano eu completando 5 anos, mesmo eu indo com uma pessoa por vontade própria e ter incentivado muito essa pessoa a ir, ter planejado tudo, ser um objetivo meu desde sempre. Eu acho que o momento que fosse se fosse pra eu voltar a morar no Brasil, seria naquele momento pós-término, que foi um momento muito frágil que eu vivi. E mesmo assim eu não quis voltar, porque eu tinha os meus objetivos muito definidos. Mas é sempre essa perspectiva de que a mulher precisa de um homem do lado dela pra poder validar. E isso me incomoda muito e eu acho que você tem que ter muito bem definido, mana, aprendiz. O que você quer, o que você precisa. Eu
Eu sempre me incomodei muito com o comentário alheio e cada vez eu me incomodo mais, mas não no sentido de que, me incomoda, me interfere. É meio tipo assim, cada vez mais eu vou desapegando disso e falando, velho, realmente isso aqui não cabe pra mim. E o lance de você enxergar o conceito da solitude, né, de que quem vem pra sua vida tem que agregar valor, não te dar problema, não te dar dor de cabeça, não sugar energia. Não é pra ser um relacionamento perfeito. Ninguém tem um relacionamento perfeito. Mas tem que ter muito mais momentos leves e de qualidade, né? Momentos de impulsionamento do que momentos ruins, de briga, de desgaste, de discussão. E Manhã vive a solitude. Só que ela não entende a solitude. E ela vive a solitude dentro da medida do possível, né? Eu acho que tem, sim, muitas limitações de realidade mesmo, de companhia. Acho que vale um episódio todo falando sobre culpa. Talvez seria o próximo episódio, porque acho que seria um próximo episódio falando sobre culpa, porque dói em mim ver mãe falando, eu não queria que minha filha fosse embora. Dói. Não tem como não doer, eu sou filha, né? E por muito tempo eu me senti culpada e de uma forma muito cruel comigo mesma. Mas a solitude também traz muito isso, de você entender, poxa, né? É pra mim, não é, isso aqui cabe pra mim, esse é meu limite. Porque às vezes você tá ultrapassando seu limite e você não tá vendo, velho. Porque você não tem seus limites definidos. Então hoje, a tarefa de casa pra você, aprendiz, é definir seus limites. O que cabe pra você, o que não cabe. Qual é a hora de dizer adeus. Qual é a hora de fechar um ciclo. Qual é a hora de iniciar um outro. De se permitir viver o novo. De ser amado, de amar. De se permitir transformar, recalcular a rota, mas respeitando seus limites e se priorizando sempre, né? Então, é muito bom revisitar algumas memórias, ressignificar, como eu falei. Tá no Brasil, né? Eu fui pra vovó, passei 4 dias lá e ela falando, que trabalho, né, minha filha? Mas você é arretada e tal. Então, assim, na cabeça de vovó e de manhinha, é meio que, meu Deus, Indiara, como é que a Indiara vai ficar sozinha? Mas, ao mesmo tempo, pra mim, elas são referência. Minha avó me criou sozinha. Minha avó não, manhã me criou sozinha. E vovó criou os filhos dela, 9 filhos, sozinha. Então, elas são referência. Lógico que, né, elas tinham uma rede de apoio ali, tem a comunidade, né? Como minha terapeuta já falou, sua mãe não tá sozinha, ela tem a comunidade. Então, a comunidade da família pobre preta, ela é muito forte. A gente tá ali pro que daí vier. Mas são referências pra mim, mesmo sem entender o conceito. É que nem, pra mim, minha avó é minha primeira referência de feminismo. Mas se eu falar feminismo com vovó que tem 88 anos, que nunca teve acesso à internet e é analfabeta, né? No que a gente tem um conceito de analfabetismo, né? Tipo, de ler, escrever e tal. Porque pra mim, minha avó é a pessoa mais sábia que eu conheço. Eu aprendi primeiro com minha avó, aprendi com manhã que me criou sozinha. Literalmente, né? Aprendi com manhã, aprendi com vovó. E eu sei que dói muito pra mãe tocar nesses assuntos, porque eu acho que é uma coisa que ela não lida, ela não olha pra dentro. E ela não consegue lidar com isso porque ela não tá olhando pra dentro, né? O Pra Dar Nome às Coisas é um podcast que eu escuto e que faz muito sentido em muitas coisas, porque quando a gente não nomeia os sentimentos, a gente não consegue lidar com eles. E eu sei que terapia não cura, né? Terapia não é a resolução de todos os nossos problemas, mas eu sou muito defensora desse ato de autocuidado que a gente precisa ter conosco para poder refletir essas coisas e ter esse discernimento, sabe? Do que a gente precisa e do que a gente não precisa. Enfim, essa semana eu tive algumas conversas com alguns amigos de antigamente e ver algumas necessidades desses amigos, né? Que envolvem solitude também. E eu fiquei muito refletindo sobre isso. Então, o recado de hoje é para você refletir, se acolher, entender quem é que vale a pena manter na sua vida. Acho que isso é muito importante. E é isso. Eu sou grata por ter iniciado a terapia há mais de 2 anos e ter tido muito discernimento e cuidado comigo mesma, apesar de, às vezes, eu também sei curar comigo mesma. Eu não sou perfeita, tá, gente? Não sou. Quando eu trago essas reflexões, eu também tô aprendendo junto com você. Mas reflete quem tá sendo seu companheiro hoje.
quem tá te fazendo bem, quem tá te colocando pra cima, quem tá sugando energia, quem vale a pena, né? Porque às vezes vão ter algumas demandas, tipo, mãe, eu amo mãe, é de paixão, é minha vida, é meu ouro. Mas às vezes suga energia, né? Mas minha mãe, vale a pena. Eu gastar energia com minha mãe, sabe? Gastar uma energia com alguns familiares, enfim. Então, é isso. Próximo episódio, definitivamente, já defini o assunto. Seria outro, mas eu vou falar sobre culpa. E eu acho que eu vou pegar dessa deixa de manhã falando que não quer tocar no assunto, né? Então você fica aqui comigo que próxima quarta tem um episódio. Que eu acho que eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto. Muita coisa. Pra mim, quando manhã reage dessa forma, dá um nozinho na garganta, sabe? Mas é isso. Primeiro, antes de tudo, tenta pensar em você e se cuidar. Se cuida, tá? Aprendiz. Linda, maravilhosa, perfeita. Nunca errou. Você é 10/10. Um cheiro, obrigada por ter escutado até aqui. Compartilha esse episódio com alguém que tá precisando ouvir de que ela é linda, maravilhosa, perfeita, gostosa, sozinha. E que quem vir tem que agregar, tem que ser rede de apoio, tem que jogar pra cima, sabe? Compartilha esse episódio com aquela amiga que tá em um relacionamento tóxico, seja com quem for, né? Seja companheiro, amizade, enfim. Compartilha esse episódio. Me segue nas minhas redes sociais, Indiara Vitório, @Indiara Vitório, @Se Vai Embora. Adolfo, obrigada, meu diretor criativo e editor maravilhoso, @Adolfo Job. E é isso, eu te espero no próximo episódio, aprendiz. Vamos aprender a se amar sozinho antes de tudo. Um cheiro!